Um Brasil perigosamente rachado. Os resultados das urnas do último domingo demonstraram um quadro absolutamente alterado em relação às eleições de 8 anos atrás. Na época, a política nacional era polarizada entre o PT e o PSDB. Se o PT resistiu enquanto depositário do esquerdismo, agora o PL de Jair Bolsonaro emplacou um novo direitismo, superando em números e em dimensão aquilo que o PSDB já foi um dia e nunca mais voltará a ser. Além dos 99 deputados e 13 senadores de sua legenda, Bolsonaro é o responsável pela grandeza de outro partido, o PSL, recentemente transformado em União Brasil, com 59 deputados e 12 senadores. O PSDB, na contramão, vai de gigante para nanico. Em Minas, elegeu apenas 2 deputados federais, confirmando o pior resultado da sua história, que se iniciou em 1990, com 6 mineiros na Câmara Federal, quando ainda se apresentava como um grande reformista da democracia. Por causa de sua obstinação em não renovar nem oxigenar os seus quadros, além da perda de coerência e dos tropeços de seus saltos altos, e ainda pela insistência das velhas politicagens e pelas sórdidas guerras pela supremacia interna, o PSDB mingou. Paradoxalmente, Geraldo Alckmin, um dos expoentes do antigo PSDB, converteu-se ao lulismo, sendo acompanhado por FHC, que desmistifica 3 décadas de oposição ao PT, tendo culminado justamente com a armação que possibilitou a cassação da petista Dilma Rousseff. Fortaleceu-se no último domingo uma nova tendência de direita sendo mais evidente na eleição de Nicolas Ferreira. Com pouco mais de 26 anos, ele obteve mais de 1,5 milhão de votos. O feito registra uma espécie de repúdio a uma época de incoerências partidárias e de oportunismos sem identidade com as causas que realmente movem a política. As urnas estão revelando um novo rumo, uma nova geração, sepultando a política velha que marcou os anos de PSDB e PT. Vai se esfacelando uma perestroika tupiniquim, como na antiga União Soviética. Uma espécie de monopólio político de uma restrita elite de envelhecidos e ultrapassados que levou a União Soviética a repudiar o comunismo e a se fragmentar numa miríade de estados soberanos e independentes. Dessa velha geração brasileira, restam apenas Lula e, em alguns nichos, raros petistas e filiados à esquerda que não foram condenados e por isso conseguiram sobreviver aos recentes escândalos do partido. A divisão eleitoral é nítida na geografia brasileira e, ao mesmo tempo, perigosa. O Nordeste, com cerca de 19% da população e do eleitorado do país, deu a Lula uma vantagem de 12,9 milhões de votos. Os demais estados, que representam 81% da população, garantiram a Bolsonaro cerca de 6,7 milhões de votos a mais que o adversário. Lula, se vencer, terá que governar com um Congresso majoritariamente hostil e um Bolsonaro à frente de uma tropa amarela, com forte capacidade de mobilização, talvez nunca vista antes nas praças do Brasil. Será, portanto, difícil, senão impossível, governar dessa forma, ainda mais ladeado por um grupo de políticos da era analógica, apequenados e derrotados nas urnas. Mais perigoso que a polarização é certo sentimento de ruptura entre o norte e o sul do país. Os estados exportadores de arrecadação, bolsonaristas, se concentram no sul e no Sudeste, que retiram de seus caixas cerca de 100 bilhões de reais em impostos e os repassam para o equilíbrio social em estados do Nordeste. Vale lembrar que a implosão da antiga União Soviética ocorreu em boa parte por isso, ou seja, um brutal desequilíbrio distributivo de impostos. Podemos viver aqui o que se deu por lá. Os novos parlamentares e governadores, surfando nesta onda de direita, poderão exigir a renegociação do Pacto Federativo.
O que até então era algo adormecido, o separatismo é um fantasma assustador que pode, sim, sair do armário a partir da abertura das urnas destas eleições.